começando o debate do Barão de Tararé. O nosso sextou hoje é um sextou cheio de energia com essas mulheres de luta da política brasileira, que vem contar um pouco sobre esse desafio do que é ser mulher na política, quais são os tantos desafios, mas como também as inovações, as potencialidades. Para este programa especial do Barão de Tararé, a gente conta com a presença da nossa deputada federal, presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Muito obrigada, Gleisi, por estar aqui conosco. A gente conta também com a deputada federal, servidora pública e formada em letras pela USP, a Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Contamos também com a Vanessa Graziotin, que é farmacêutica, professora e foi senadora entre 2011 e 2019 pelo PCdoB. Também foi vereadora pelo partido em Manaus e deputada federal por Amazonas. Então, a gente tem uma mesa bem diversa aqui, que daqui a pouco a gente conta também com a Lídice da Mata, que vem participar dessa mesa. Antes de passar para as nossas debatedoras, eu quero antes agradecer você, telespectador do Brasil 247, da União Brasileira de Mulheres, da Central Única de Trabalhadores e Trabalhadoras, a CUT, do Diário do Centro do Mundo, do Portal Vermelho e da Revista Fórum. Sejam muito bem-vindos. Fique aqui com a gente, conte de onde você está, mandem perguntas e comentários aqui para essa mesa potente hoje aqui dessas mulheres. Nós combinamos o seguinte, nós vamos passar primeiro para a Sâmia, depois para a Gleisi, depois para a Lídice, que está fazendo inclusive aniversário hoje, e a Vanessa fecha essa nossa mesa aqui. Tudo bem, gente? Vamos lá? Tudo bom? Tá tudo pronto aí? Sâmia, podemos começar? Podemos sim, Ana Flávia. Para a Sâmia. Obrigada, Sâmia, você que está nesse momento de transformação, inclusive feminina, né, que é importante dar outros tons para a política. Muito obrigada. Então, passo logo a palavra para você. Obrigada, Ana Flávia. Eu quero cumprimentar todas que vão debater comigo. É uma grande honra dividir esse espaço com vocês, Gleisi, Vanessa, e também a Lídice, que ainda não chegou, mas que está desculpada, porque é o dia do aniversário dela. Então, é absolutamente compreensível, além de todas as outras nossas tarefas tão urgentes, e dizer também que é fundamental esse debate permanente que todas nós fazemos entre os nossos partidos, as nossas organizações, sempre em busca da construção da unidade em defesa da vida do povo brasileiro, acima de tudo. Essa, sem dúvida, é a nossa maior tarefa nesse momento tão difícil da história do nosso país, com um governo tão lamentável, com uma política genocida e irresponsável que zomba das vidas e das mortes da população brasileira, mas também num esforço permanente de construção da unidade para pensar um projeto de superação da crise econômica, social, ambiental e também da crise sanitária que a gente vive. E, nesse momento, refletir a condição das mulheres nesse contexto, né? Primeiro, o aspecto que eu queria colocar tem a ver com o que, infelizmente, foi aprovado ontem na Câmara de Deputados, que não é um elemento menor, que foi a PEC 186, chamada PEC emergencial, que foi uma verdadeira chantagem, porque o argumento do governo era que era necessário para retomar um programa de auxílio emergencial. Mas todas nós sabemos que para criar um auxílio emergencial bastava uma medida provisória ou um projeto de lei. Existem vários apresentados pela oposição, muito bem elaborados. O real objetivo era aproveitar esse contexto de caos social para aplicar um programa de ajuste fiscal para os estados e para os municípios e prejudicar essencialmente os trabalhadores e as trabalhadoras dos serviços públicos. Então, é uma ótima recompensa, é até é quase irônico que o governo federal está fazendo com as trabalhadoras da saúde que estão na linha de frente no enfrentamento da pandemia da Covid-19, que a cada 19 horas falece uma profissional de enfermagem no Brasil, é o epicentro dessas mortes em nível mundial. Elas não podem, as que trabalham no serviço público, a partir do que foi aprovado na Câmara, infelizmente, ter progressão na carreira que seja acompanhado de uma remuneração, de reajuste salarial. Também foi interrompida contratações e concursos públicos em plena pandemia, assim como para as policiais, para as educadoras que estão se desdobrando em 1 milhão para poder conseguir fazer esse processo de aulas online, ou que muitas delas estão tendo um retorno precoce mesmo para salas de aula, porque boa parte dos governadores e prefeitos está obrigando esse processo de retorno, mesmo sem a garantia
de imunização. Muito triste o que aconteceu no dia de ontem também, porque teve uma redução brutal da conquista que nós tivemos, todos nós da oposição, do auxílio emergencial no Congresso Nacional também no ano passado. É um programa quase 7 vezes menor do que aquele estabelecido no ano passado, 250, 350 reais para as pessoas sobreviverem no momento em que a compra do mercado, gás, as contas tão absurdas. É praticamente impossível sobreviver no país hoje sendo pobre ou mesmo sendo classe média. A situação está muito grave e, infelizmente, ontem teve essa aprovação. Mas não é o único aspecto negativo que recai muito sobre as mulheres. Eu destaco elas porque é justamente quem sente as necessidades domésticas, quem faz as compras, são essas que estão na linha de frente, são as principais prejudicadas do ponto de vista do funcionalismo público. Então, é um ataque necessariamente às mulheres, mães, trabalhadoras, aquelas que são as provedoras dos seus lares, mas também os impactos indiretos, econômicos, que a crise trouxe para o Brasil, com uma condução desastrosa, tanto da pandemia, né, das questões sanitárias, mas também de assistência, ajuda econômica, fez com que o nosso país retrocedesse a patamares de 30 anos atrás da permanência das mulheres no mercado de trabalho formal. Esse dado saiu nos últimos dias e foi muito bem repercutido por uma série de veículos de comunicação, seja porque as mulheres estão, em sua maioria, no setor de serviços, principalmente de limpeza e de alimentação, que foram diretamente atingidos, né, pelas necessárias medidas de isolamento social, sem um acompanhamento de ajuda do Estado brasileiro para que esses estabelecimentos continuassem funcionando, aliás, com a manutenção do emprego e da renda dos seus trabalhadores. Foi uma quebradeira generalizada do comércio, do setor de serviços no Brasil. Isso atingiu muito o emprego das mulheres, mas seja também pela sobrecarga de trabalho dentro das suas residências, né, cuidando do filho, do marido, da alimentação, a produtividade daquelas que são trabalhadoras informais caiu muito, porque o nível de estresse, de trabalho, de desgaste psicológico, mental, aumentou muito nesse contexto, mas também pela tarefa da maternidade. Você mencionou, em breve eu vou ser mãe, no final de junho, estou aqui já no meu 6º mês, 24 semanas de gestação, e cada vez mais esse tema tem me feito refletir sobre a realidade das mulheres brasileiras. Veja o que é ser mulher nesse momento de caos completo no Brasil, em que o trabalho reprodutivo, né, o trabalho do cuidado, é essencialmente feminino, e não há nenhuma assistência para essas mulheres, para as mães, chefes de família. Houve a conquista do auxílio emergencial no passado, da dupla cota para as mulheres, mas agora elas estão completamente à míngua. E aí entra um outro desdobramento do aumento do isolamento social, que é a violência doméstica, que aumentou em níveis assustadores, galopantes no nosso país, e só 10% dos municípios brasileiros contam com algum serviço de rede de acolhimento às mulheres vítimas de violência. Essa agenda também precisa avançar muito no Congresso Nacional, mas como parte do nosso projeto mesmo de país, porque as mulheres enfrentam uma dupla pandemia, né? A pandemia da Covid-19, mas também a do feminicídio, da violência doméstica sistemática, e esse é um quadro assustador, ou seja, na crise econômica, na crise social e no aumento da violência, tem sempre a figura da mulher trabalhadora, em especial das mulheres negras, periféricas, como a principal atingida. Aliás, isso não é o que eu estou dizendo, não é uma novidade, né? As mulheres sempre são as mais atingidas em qualquer processo de crise. E deveria caber ao presidente da República, aqueles que estão conduzindo o país junto com o Congresso Nacional, com a sociedade civil, pensar nas especificidades, né, e compreender o que está acontecendo. Mas o que a gente vê é justo o contrário. É uma política de desrespeito permanente às mulheres trabalhadoras brasileiras. A própria Damares, à frente do Ministério dos Direitos Humanos, enfim, dispensa apresentações, mas o orçamento previsto para a pasta também é muito grave. Eu estava hoje mais cedo discutindo um pouco sobre os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento da Câmara. Uma das áreas mais preocupantes, sem dúvida, é essa, porque é um descompasso com a realidade dos dilemas sociais que se apresentaram também com a pandemia, e não há nenhum centavo previsto para a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Vai contar somente com emendas individuais ou com emendas de bancada para poder sobreviver à nossa rede de enfrentamento.
depois da conquista tão fundamental que foi a Lei Maria da Penha, a gente está nesse patamar no nosso país, é realmente muito triste e muito desesperador. Mas, como eu disse, felizmente, existe uma capacidade de diálogo, de articulação, de fortalecimento entre os setores da oposição brasileira, que atuam num debate permanente. Agora, num momento um pouco mais delicado no Congresso Nacional, porque nós sabemos a eleição também do Arthur Lira significou uma nova etapa para o governo Bolsonaro no Congresso, principalmente no Congresso, né, porque no Senado já havia uma certa relação, e o Rodrigo Pacheco também, de certa forma, significa uma continuidade, mas porque, por hora, existe um apoio do Centrão, né, ao que faz o governo Bolsonaro, ainda que a gente comece a ver alguns sinais por parte do mercado, nós sabemos que por parte do judiciário, felizmente, começou a haver respostas mais contundentes a partir do tema do Daniel Silveira para essas ações e gestos autoritários que são intoleráveis para as nossas liberdades democráticas, para o convívio da sociedade brasileira. E fato é que ele aposta no caos para poder perpetuar o seu projeto de poder. Aliás, é muito característico, né, do fascismo ou do neofascismo que o Bolsonaro representa junto com outras tristes lideranças mundiais, justamente violência, caos e desespero para seguir com seus gestos oportunistas e que trabalham com o desespero para justamente tentar aprofundar esse projeto autoritário. Quero também destacar o que aconteceu essa semana, que não é um elemento menor e que é impossível mesmo para aqueles mais inimigos da democracia, dos setores progressistas, que foi a recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Isso é uma conquista democrática do nosso país depois de tantas arbitrariedades. Isso coloca um novo cenário de debate político para as forças progressistas para pensar 2022. E nós do PSOL, claro, já estávamos num debate com relação a 2022 no sentido da contribuição programática da unidade das forças progressistas, que agora tem um novo patamar a partir dessa possibilidade, mas sempre também cumprindo humildemente com o nosso papel, até como um partido que surgiu, né, das fileiras também do PT, a partir de uma ruptura lá no início da década de 2000, há cerca de 14, 15 anos, da necessidade de pontuar um programa também que seja radical no ponto de vista de a raiz dos problemas, de enfrentar os problemas históricos e estruturais do nosso país, aproveitar não é a melhor palavra, mas dialogar com esse sentimento de desesperança, de desgosto mesmo que a população brasileira tem, para mostrar que as saídas, na verdade, são saídas antissistêmicas, que revejam essa lógica de dominação, de sustentação da elite econômica, de rendição ao mercado financeiro, de retrocessos nos direitos sociais que foram conquistados na Constituição de 88. E para isso, sem dúvida, felizmente, nós temos muitas mulheres lideranças, uma capacidade de renovação também dos quadros da esquerda brasileira, mulheres muito combativas que estão na linha de frente do enfrentamento ao Bolsonaro. Se você vê o Congresso Nacional, as mulheres, principalmente as mulheres da oposição, elas se destacam muito na capacidade de atuação, de formulação, mas para além do papel institucional, o movimento de mulheres, a sobrevivência que ainda existe na sociedade, nas comunidades, nas famílias, é pela figura feminina, e sem dúvida essa é uma marca dos nossos tempos, e a gente precisa, justamente pelos impactos, né, que a crise traz sobre as mulheres, também ser protagonista nesse processo de enfrentamento ao bolsonarismo, mas também de esperança que a gente precisa construir nas diferentes camadas da sociedade, porque, por hora, é isso, é um momento de muita tristeza, as famílias brasileiras enlutadas, muitas cidades brasileiras já estão no seu esgotamento, né, do seu sistema de saúde, cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiras na extrema pobreza. Então, se a gente não tiver capacidade de aprofundar, né, na nossa formulação programática e de responder de maneira unitária, a situação pode ficar muito pior. Então, nós contamos sempre com a força, com a capacidade de organização, de diálogo das mulheres brasileiras. Por isso, fico bastante contente também de participar dessa live, que eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade, né, para essa nossa reflexão e para a construção desses passos todos que nós estamos dando.
Eu fico por aqui porque eu também quero ouvir as minhas colegas e companheiras. Obrigada. Muito obrigado, Samia. E é muito importante o dado que a Samia refletiu aqui com a gente, que durante a pandemia, a situação das mulheres na situação de trabalho, sobre as condições de trabalho, recuou o que a gente havia avançado em décadas, né? Eu que sou filha de mãe solo, minha mãe criou 3 filhas sozinha. E o nosso principal medo é que ela ficasse desempregada, porque se ela ficar desempregada, a gente não teria teto, a gente não teria comida. Então, imagino que essa também seja a preocupação de milhares de mulheres neste momento que a pandemia, né, aprofunda a crise sanitária, econômica e social que a gente vive. Mas, infelizmente, Gleice, a gente teve uma boa notícia no próprio dia 8 de março, no Dia das Mulheres, que foi a liberação dos direitos políticos do ex-presidente Lula, nos trouxe muita esperança. Acho que foi uma boa data para marcar, porque nós mulheres lutamos tanto pela democracia, e no Dia Internacional das Mulheres a gente recebeu essa conquista, porque foi uma conquista, e já agradeço aqui as milhares de mulheres que fazem parte da campanha Lula Livre, a qual eu também faço parte, que levantaram essa bandeira durante esse longo período, né, uma das campanhas mais longas que a gente fez nos últimos momentos. Então, agora eu gostaria de passar para a Gleice também refletir sobre esse cenário que é muito difícil, mas também tem componentes de bastante esperança. Gleice, está com você. Legal. Boa noite, Ana Flávia. Saudando você, quero saudar o Barão do Itararé, também cumprimentar pela realização dessa live, saudar minha colega e companheira Samia Bonfim, que está lá no Congresso Nacional, junto na batalha, uma grande deputada, e minha amiga e companheira Vanessa Graziotin, que fazia tempo que eu não tinha visto, e foi senadora, fomos senadoras juntas numa batalha grande também de defesa da presidenta Dilma Rousseff, uma mulher, a primeira mulher presidente da República, e que sofreu um golpe, né, e causou, a partir desse golpe, uma desestruturação total no país, seja do ponto de vista institucional, político e depois de crise econômica e de direitos. E saudar todos que estão nos acompanhando nessa live aqui para falar um pouco sobre mulheres na política e também o mês do Dia Internacional da Mulher. E, claro, eu não podia deixar de registrar que o dia 8 de março desse ano foi muito especial para nós, né, não só pela resistência que temos que fazer em relação ao que está acontecendo no Brasil, na luta, na união das mulheres, que foi maravilhosa para organizar o 8 de março, com todas as organizações sociais, políticas, que aconteceu, mas também por essa notícia da anulação dos processos do presidente Lula, e coincidentemente no Dia Internacional da Mulher. O presidente Lula, que foi um presidente que teve uma atuação e projetos voltados para as mulheres. Vamos lembrar aqui que é o presidente da sanção da Lei Maria da Penha, um marco importante no enfrentamento à violência contra a mulher, à violência doméstica. O presidente do Bolsa Família, mais de 95% dos cartões do Bolsa Família são as mulheres que têm. Isso trouxe uma autonomia financeira, né, básica, para que muitas mulheres se livrassem de companheiros violentos, maridos, enfim, mesmo familiares, que as mantinham numa situação de subjugação por conta da questão financeira. Foi o presidente das cisternas que melhorou muito a vida das mulheres do Nordeste, que tinham que carregar baldes de água na cabeça por quilômetros e quilômetros. O presidente do Luz para Todos, do Minha Casa Minha Vida, enfim, de programas que atenderam a imensa base social de mulheres que nós temos no país. Por isso, foi muito importante, eu acho que muito significativo. Lula, né, que foi esse presidente que tanto fez pelo Brasil, ter suas sentenças anuladas, sentenças ilegais, seus processos anulados, ilegais. Desde 2016 nós dizemos isso. A Justiça Federal do Paraná não pode processar, julgar e condenar o presidente Lula. Não é competência dessa justiça. Essa justiça tratava apenas dos chamados ilícitos da Petrobras. O presidente nunca teve nada a ver com isso. Moro falou isso na sua sentença. Enfim, mas Moro continuou com o processo, fez, um dia tinha que chegar. Eu só lamento que tenha demorado 5 anos para que isso acontecesse, e a gente tenha tido, em 2018, uma situação muito triste de tirar a liberdade de voto do povo brasileiro, e está onde nós estamos hoje. Mas nós vamos continuar lutando, o presidente está com vontade, está firme, fez um belo pronunciamento
para a nação brasileira, falando como um estadista, falando como tinha que falar um presidente da República, que infelizmente nós não temos, né, sobre o cuidado do povo e as medidas que têm que ser tomadas. E eu aproveito aqui para agradecer muito a todos aqueles que durante esses 5 anos estiveram conosco nessa luta. Uma luta dura, difícil, contra a corrente, contra a opinião pública formada muitas vezes de forma mentirosa pelos meios de comunicação, mas que não baixaram a cabeça. Então, Ana Flávia, você que é do Comitê Lula Livre, que desde o início esteve com a gente lá, obrigada ao Comitê Lula Livre, agradecer aos companheiros e companheiras do PCdoB, que também nunca tiraram, né, da frente essa bandeira de luta. Vanessa, agradecer muito ao PSOL, Sâmia, que também sempre esteve presente nos enfrentamentos, acreditando que a gente tinha que lutar por justiça, pelo Estado Democrático de Direito e pelo devido processo legal. Bom, gente, eu acho que falar da questão das mulheres e dos desafios que nós temos na política é uma coisa muito estimulante, né? Porque, no meu entender, nós não vamos ter uma democracia plena e não vamos conseguir construir uma sociedade justa se mais de 50% das mulheres estiverem excluídas dos processos públicos de decisão, ou seja, estiverem excluídas da política. Nós somos a maioria da população e não somos representadas assim nos processos decisórios. A gente ocupa menos de 15% dos cargos de decisão pública, sejam eles do executivo, sejam eles do legislativo. E isso tem grande importância nas decisões que são tomadas. Quando as mulheres começam a participar da política, primeiro votando, lá se vão 82 anos que nós conseguimos o direito de voto, e isso do ponto de vista histórico é muito pouco, lembrar que esse país tem 500 anos, então é um período muito pequeno, mas até a gente conquistar os primeiros mandatos, a pauta que as mulheres trazem para a vida pública não eram tratadas nesses espaços, né? A questão da violência contra a mulher, só para ter ideia, nós demoramos até 2005 para ter uma lei que tratasse de violência doméstica, porque até então, briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. A mulher apanhava, a mulher morria, os filhos sofriam de violência, e era como se isso não fizesse parte da realidade brasileira e não influenciasse nas relações da sociedade, né? Os programas sociais, os programas voltados à área do cuidado, né, a que as mulheres são as mais ligadas, não é nem por opção, mas é pela formação cultural, pela estrutura histórica que nós temos, foi legado às mulheres a área do cuidado, o cuidado dos filhos, o cuidado dos idosos, o cuidado da casa, né? Isso não era pauta de política pública. Imagina, até a educação era algo questionado, né, de forma a ser um projeto universal, ficava muito para as elites, né, a gente conquistar o direito, né, de ter a pré-escola, de ter a creche, e isso não é só um direito da mulher, é um direito da criança também, mas foi muito tempo para que isso entrasse na pauta política. A questão da saúde, a estruturação do SUS, né, dos cuidados médicos, da saúde da mulher, da família, também foi muito tempo. Por quê? Como as mulheres não participavam, isso basicamente não era assunto de homem, né? Os assuntos de homem eram os assuntos da economia, chamado desenvolvimento, ou seja, chamados grandes temas, né? Como se os temas do cuidado, os temas da vida, os temas que fossem atinentes às mulheres e à família fossem temas menores, apenas do âmbito doméstico. Então, é por isso que a gente também tem muita dificuldade, principalmente em momentos de retrocessos como esse, né, de mostrar a importância que tem as políticas públicas e as políticas sociais. Somente na Constituição de 88 nós tivemos o capítulo da Seguridade Social, né, que colocou dentro da Constituição a articulação de políticas de saúde, educação e assistência social. Assistência social, até a Constituição de 88, não era tida como política pública, né? Era apenas, ou seja, a vontade de alguém que pudesse ajudar os outros através de instituições, mas não competia o Estado o combate à pobreza, não competia o Estado o combate à desigualdade. Então, é com esse capítulo que a gente consegue colocar a Seguridade Social, e isso foi uma luta imensa das mulheres para colocar. Porque, como disse a Sâmia, as mulheres são as primeiras atingidas pelo modelo econômico que nós vivemos, né? Pela desigualdade, pela exploração, e quando tem crise, então, é sobre elas que cai. As primeiras a serem desempregadas, as primeiras a ter a renda reduzida, porque também são as mulheres que ocupam os postos mais precários
de serviço na sociedade. Embora a gente tenha conquistado muito nessa luta que fizemos, hoje somos maioria nas universidades, estamos no mercado de trabalho, vamos à luta, mas ganhamos menos que os homens em mesmas funções que desenvolvemos. Então, o que a gente está vendo nessa pandemia é exatamente o descortinar dessa realidade, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, as empregadas domésticas. Nós hoje temos cerca de 6 milhões de empregos domésticos no Brasil. 98% são de mulheres. São as mulheres que trabalham aí. São as mulheres que ganham menos, são as mulheres que não têm proteção. Nós fizemos uma grande luta, não é, Vanessa? Eu acho que a Sâmia não era deputada ainda, mas aprovamos a lei da empregada doméstica, dos direitos da empregada doméstica, que dava condições e segurança. Aí veio a reforma do trabalho com o Temer e acabou com isso. Então, hoje nós temos essas mulheres ganhando menos que o salário mínimo e não tendo nenhuma proteção social, mas tendo que se sujeitar a isso porque não tem outro jeito de tratar, de cuidar dos filhos. Se você pega a ceia e conservação, a mesma coisa. A maioria são as mulheres. E mesmo os empregos, né, na área do serviço público, dos cuidados, que a gente pode chamar assim, na área de saúde e educação, principalmente a educação básica, são as mulheres. E vai ver lá o salário das professoras, das educadoras ou das trabalhadoras na educação, das auxiliares de enfermagem ou das enfermeiras na área de saúde. Então, essa situação não é por acaso, é pela condição a que a mulher foi submetida de exclusão da vida pública, seja do trabalho ou da vida política. Essa é a grande verdade. Então, essas pautas não entravam para o debate. Então, a importância da participação da mulher da política é trazer para a realidade da política o que vive 50% da população, e que, se não tiver efetivamente representada, a luta é muito árdua. Vamos lembrar aqui o que foi para aprovar a lei do feminicídio. Como a gente teve contraposição de homens dizendo, mas o homicídio já está tipificado no Código Penal, não precisa, vocês estão querendo fazer luta política aqui. Quer dizer, sem entender que hoje nós temos milhares de assassinatos no país pelo fato da vítima ser mulher, né? Que homens possam dispor da sua vida, como a violência também, dispor do seu corpo. Então, isso é muito perverso. Então, a nossa luta sempre foi para essa participação, para que a gente possa equilibrar isso, né? E para que a gente também possa dividir com os homens essa questão do que foi chamado de mundo doméstico culturalmente colocado sobre nós e da política de cuidados, porque nós também queremos debater a política da economia, do desenvolvimento social, a política das relações externas, porque isso tudo tem envolvimento na nossa vida. Esse é o debate grande que a gente tem que fazer. E por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar para as ações afirmativas para que as mulheres estejam na política. Não é para ser diferencial dizer que nós somos melhores que os homens. Aliás, a nossa briga não é contra os homens. A nossa briga é para ter direitos iguais, oportunidades iguais e respeito. É isso que nós queremos. Falar de igual para igual, posto que somos iguais na sociedade em termos numéricos e queremos ser também em termos de direito. Eu lembro que no Partido dos Trabalhadores, na década de 90, nós fizemos um grande debate sobre isso, porque o partido não tinha uma política de empoderamento das mulheres, digamos assim, né, que as mulheres participassem dos cargos decisórios. Nós tínhamos uma militância grande feminina, mas muitas vezes cabiam às mulheres arrumar a sala de reunião, preparar o cafezinho, secretariar as reuniões, fazer as atas, e dificilmente a gente ocupava um cargo na direção do partido. Embora muitas mulheres fossem de luta, preparadas e estivessem ombro a ombro com os homens no enfrentamento das agruras que se vivia naquele tempo. Aí nós fizemos uma pesquisa no PT, nós éramos mais de 30% das filiadas, e exigimos no primeiro congresso que pelo menos 30% dos cargos de direção fossem do partido. Foi muito difícil, porque mesmo sendo um partido de esquerda, com todo o avanço da discussão e do debate sobre a igualdade de gêneros, isso causou muita discussão, né? Muitos companheiros diziam assim, mas as mulheres não estão qualificadas para ser secretárias gerais, para ser tesoureiras, ou mesmo presidentes de instância. Aí nós dizíamos, é óbvio que não estão, vocês não investem nisso, nós só vamos estar qualificadas quando a gente tiver oportunidade de exercer e a gente tiver preparo na prática, a vida é assim, ou vocês foram tão preparados antes disso? E foi uma briga, mas sei que a gente conseguiu. E agora, 41 anos depois da fundação do partido, nós temos 50% dos cargos compostos por mulheres. Nós temos paridade de gênero no PT.
Então, não tem nenhuma instância nossa que não tenha 50% de homens, 50% de mulheres. É difícil ainda? É, porque eles dizem, mas tem companheira que não está preparada e tem que tirar fulano para pôr fulano. É assim, é pedagógico, é assim que a gente avança. E eu não tenho dúvidas, viu, Vanessa, a gente que militou muito aí no movimento feminista e lá no Senado, que eu só sou presidente do PT hoje por conta das cotas. Porque senão eu não teria a oportunidade de desenvolvimento, formação, participação e experiência nas instâncias do PT. E hoje nós temos os principais cargos de direção do partido ocupados por mulheres. Eu na presidência, a Gleide na Secretaria de Finanças, uma mulher na Secretaria de Finanças, a Sônia, uma mulher negra na Secretaria de Organização, a Maria do Rosário na Secretaria de Formação, ou seja, a luta valeu a pena, para que a gente possa mostrar que sim, nós queremos participar sim. E penso que é isso que nós temos que fazer na política brasileira, ter cotas, para as cadeiras do parlamento, porque nós já tentamos as cotas aí para as eleições e a gente vê a dificuldade que é, a quantidade de partido que usa mulheres laranjas para serem candidatas, para desviar recursos do fundo, e a gente tem que mudar isso. Eu acho que se nós tivermos as cotas, nas cadeiras dos parlamentos, eu gostaria que fosse 50%, mas podemos negociar, começar com 20%, com 30%, os partidos serão obrigados a preparar as mulheres na formação, na comunicação, em tudo, para que as mulheres façam a disputa. E aí, tendo condições, eu não tenho dúvidas da competência das mulheres no enfrentamento na política. A Sâmia falou aqui, a gente tem grandes lideranças hoje no Congresso Nacional que fazem o debate, a disputa política, que mostram a importância que tem a mulher estar lá. Então, acho que essa é a grande luta. E agora, claro, na situação que nós estamos vivendo, eu também acho que vai caber às mulheres levantar a grande indignação da sociedade, porque são elas as que mais sofrem, seja pela questão da renda, pela carestia dos alimentos e pela questão da saúde, que é elas que têm que se preocupar, com a saúde dos filhos, e eu estou falando assim da base popular de mulheres na sociedade, talvez classe média alta tenha outra realidade, mas é a minoria da sociedade. Vamos falar das mulheres, da base popular, que tem que cuidar dos idosos, cuidar dos filhos, vai no supermercado, não consegue comprar a quantidade de comida que precisa. Hoje nós temos um problema de fome crônica no país. As pessoas estão indo no mercado e tendo que escolher o que comprar menos comida, fazer menos comida, comer menos vezes por dia. Isso é muito triste. E é as mulheres que têm que administrar esse sofrimento com os filhos e com a família, da repartição da comida escassa, sem renda emergencial e com uma política do governo federal que não tem absolutamente nenhuma empatia e nenhum cuidado com o povo. Além de não cuidar da vacina e da saúde, não cuida da renda. Quer dizer, nós estamos na carestia, aumenta preço, a economia está um desespero, o desemprego, e a renda emergencial aprovada é de R$ 250 por 4 meses. E o governo impõe um ajuste fiscal, leonino para cima da população e para as gerações futuras, porque coloca um ajuste fiscal na Constituição. Ou seja, para mudar isso vai ser uma coisa muito difícil. Então, é muito triste a gente ver. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer um chamado aí, tipo, mulheres univos, como o Marx fez com os trabalhadores. Nós temos que nos desindignar, levantar a voz, fazer manifestação na frente dos supermercados, nas feiras, mostrar a carestia, mostrar que nós não estamos contentes com isso, porque se não tiver indignação, nós não vamos conseguir pressionar o Congresso Nacional a tomar as medidas que precisa tomar, a votar contra as propostas do governo Bolsonaro e, mais do que tudo isso, pressionar para que esse Congresso Nacional tome uma decisão política de tirar esse presidente daí. Com ele, nós não vamos enfrentar a crise. Desculpa, não tem jeito, com todo o esforço que governadores, prefeitos, os setores da sociedade fizerem, não tem jeito, ele joga o tempo inteiro para que a gente não tenha solução. O tempo inteiro contra a saúde pública, o tempo inteiro contra a vida das pessoas. Então, eu acho que as mulheres têm uma condição de ser protagonistas, como já foram em outros momentos da história, e fizeram verdadeiras revoluções, mudando o seu curso. Eu acho que esse é o momento. Então, quero deixar aqui a todas, principalmente, que estão nos assistindo, que agora é hora de a gente fazer uma grande corrente, uma grande ação com as mulheres, levantar essa indignação, essas bandeiras de luta e botar para fora quem é geradora da vida, o governo da morte. É isso.
Excelente, Gleise. A Gleise acabou, inclusive, quem é geradora da vida, não só isso, né? Porque as mulheres são múltiplas e diversas também, a gente faz muito esse debate, mas que nós precisamos, de fato, ter unidade para ir para a rua, porque o Bolsonaro é um empecilho para a gente sair da crise sanitária, é isso que a gente está dizendo. Para salvar vidas, tem que tirar o Bolsonaro, não dá para ele continuar aí. E agora eu passo, então, já engatado aqui para a Vanessa Graziotin. A Lídice está com um probleminha de conexão, é o aniversário dela, então a gente nem vai insistir muito, a gente quer mais que ela brinde a vida, porque também é muito importante, principalmente nessas situações, a gente brindar a vida, né? Mas só avisando vocês, já passo aqui para a Vanessa Graziotin na sequência, para a gente continuar os nossos debates com vocês. Pode ir, Vanessa, está contigo. Eu sem microfone. Obrigada, Ana Flávia, quero agradecer o convite do Barão, dizer que, mesmo com o coração partido, e nós estamos todos aqui com o coração partido, dizer da alegria de rever a Gleise, eu que estou com muita saudade dela, acho que a gente enfrentou um dos momentos mais difíceis da nossa vida, não é, Gleise, juntas, e tudo isso, Sâmia falando, Gleise falando, eu lembrava que no golpe de 2016, eu, por exemplo, que sou de uma bancada que tem 11 parlamentares, a Gleise sabe disso, porque esteve no Ministério da Dilma, uma bancada de 8 deputados e 3 senadores, uma bancada que praticamente toda ela apoiava o governo da Dilma, não é? Aí, de repente, a gente se viu, eu me vi sozinha no estado do Amazonas, ainda sendo alvo de toda uma carga de mentiras, não é? Que hoje está sendo revelada para o Brasil aquilo que nós já sabíamos, né? Então, Gleise, é uma alegria estar aqui com você, viu? Sâmia, parabéns aí pela gravidez. Você não contou para a gente se vai ser menino ou vai ser menina. Você sabe que a gente... É um menininho, vem o menininho por aí. Coisa linda, um menino, olha que maravilha. A gente tem um companheiro que é o nosso secretário de juventude no partido, e eu estou trabalhando muito para a nossa terceira conferência sobre a emancipação das mulheres. É uma conferência da qual participam mulheres, mas homens também, porque essa não é uma luta das mulheres, como vocês disseram, é uma luta de todas e de todos, porque é a luta pela própria emancipação da sociedade. Não adianta achar que a mulher sozinha, a luta dela vai levá-la à emancipação, à libertação, a uma melhor condição de vida. Não vai, porque nós sabemos qual é a origem dessa discriminação da mulher, não é? Então, a gente brincava com esse nosso companheiro que ele tem uma menininha, Aurora, sim, tem acho que não deve ter um aninho agora, e agora nasceu o Josué, então são 2. Ele disse, não, eu estou contribuindo muito na luta pela vida, literalmente, né? Estou trazendo vidas, como a Gleise disse, e a gente precisa fazer muito isso no momento em que o Bolsonaro não está nem aí, né? Não está nem aí. Aliás, o Bolsonaro, ele é fruto disso, a gente conviveu com ele, eu particularmente, 20 anos, eu nunca troquei uma palavra com o Bolsonaro, mas não sou só eu, e nem só as mulheres, a maioria do Congresso nunca trocou uma palavra com o Bolsonaro, porque ele era aquele parlamentar que só chegava no plenário para votar, votava e sumia, etc., ia cuidar lá das coisas da rachadinha dele, não é? Dos filhos dele, e para falar mal de mulher e falar a favor da ditadura militar, virou presidente da República, não é? Fruto de quê? Fruto de um golpe profundo que o Brasil foi vítima. E quando a gente sofreu tudo aquilo que nós sofremos, e a gente viu nascer, não foi, Gleise? A gente viu nascer quando Dilma venceu as eleições em 2014, quem venceu não foi a mulher que se reelegeu, quem venceu foi o povo, que optou pela política, né? Optou contra a política da privatização, a favor de um Estado forte, de avanço nos direitos das mulheres, nos direitos dos trabalhadores, mas aqueles que representam as forças do neoliberalismo subiram à tribuna, que o candidato era senador, né? E bateu na mesa e dizendo, não vai governar, e de fato não governou. Ali, a gente tinha a continuidade da crise estruturante do capitalismo, né? Que já pegou um período do presidente Lula, que disse que era marolinha, e agiu tão bem que, de fato, naquele momento virou uma marolinha, mas ela voltou com muita força a crise quando atingiu a Europa como um todo, e é no momento que a gente precisava de uma unidade nacional. E exatamente foi o inverso que nós vimos que os partidos, naquele momento, aproveitaram esse momento de fragilidade, de crise, né, econômica, para criar uma profunda crise política, que levou ao impeachment de uma mulher que era acusada de quê? De nada.
né? E a gente ali, então, era a Gleisi, era a Fátima, era a Regina, era a própria Kátia, era a Lídice, eram as mulheres. Se a gente for ver proporcionalmente, Sami, a resistência foi uma resistência feminina. Né? Claro, tinha o Edberg do nosso lado, tinha Humberto, tinha outros valorosos, mas o papel das mulheres ali foi muito importante e mostrou que de sexo frágil a gente não tem absolutamente nada, não é? Mas, enfim, eu acho que esse debate aqui ele é muito bom e eu quero falar rapidamente, porque eu acho que eu estou muito contemplada pelas meninas que me antecederam, não é? Porque a gente tem que fazer mesmo uma rebelião. É uma rebelião porque ou a gente faz a rebelião ou a gente não vai sair do lugar, não é? É claro que muita coisa mudou na sociedade, né? Antes, a mulher ela era confinada às 4 paredes do lar. De fato, havia uma institucionalização do papel da mulher como mãe só, dona de casa, aquela que cuidava da família. Mas com a evolução do próprio sistema que precisou da mão de obra feminina, a gente foi trabalhar. Só que a gente foi trabalhar para ajudar a sustentar os filhos, e, aliás, hoje, Ana Flávia, tu que é filha de mãe sola, né, hoje 45% das famílias já são sustentadas, casas sustentadas por mulheres, e a grande maioria negras e pobres e periféricas, não é? Então a gente foi trabalhar, né, e hoje a gente produz quase que a metade da riqueza, no Brasil e no mundo, mas a gente ganha menos, a gente trabalha mais e continua acumulando essas tarefas, a tarefa do cuidado, não é? A tarefa do cuidado, por quê? Porque essa sociedade é uma sociedade que se ampara no próprio patriarcalismo, porque para além, né, da discriminação, da exploração, que é uma exploração de classes que a gente vive, imposta pelo sistema, onde uma grande maioria trabalha para sustentar a riqueza e cada vez fazer com que essa riqueza de uma minoria cresça cada vez mais, a gente vive nessa sociedade que também impõe uma opressão que é de gênero e é de raça. Essas duas formas de opressão são os verdadeiros sustentáculos do sistema capitalista, não é? Então é contra isso que nós lutamos, contra o patriarcado, contra essa sociedade que entende que tem de haver uma divisão sexual do trabalho, reservando aos homens, como a Gleisi falou, do ponto de vista prático, não é? Reservando aos homens o papel do poder, o papel do comando, o papel da decisão, e reservando às mulheres o papel dos cuidados, né? Reservando a gente esse papel. Então é óbvio que quanto mais se aprofunda a crise do sistema, maior é o sofrimento das mulheres. No nosso documento a gente escreve assim, quando está tudo muito ruim para as mulheres, está pior ainda, está mais ruim, porque a gente acumula, né, sobre as nossas, e aí em todos os níveis, em todos os aspectos. Eu lembro, Gleisi foi a relatora da lei do feminicídio, eles brincavam assim, viu, Ana Flávia, a vocês que estão nos assistindo, eles diziam assim, então vamos, e faziam chacota por detrás, assim, das câmaras da gente, então vamos aprovar uma lei do hominicídio, que negócio é esse de feminicídio? É tão complicado, é tão difícil a gente implementar avanços na sociedade, não é? Que até hoje, por exemplo, a gente não conseguiu aprovar a lei que criminaliza a homofobia. No Congresso, não. Isso evolui lá no Poder Judiciário, não é? Que para isso, pelo menos, eles avançam. Não é? Aliás, eu acho que agora a gente está vendo uma luz no final do túnel. Né? Eu estava trabalhando na segunda-feira com os jovens, aí o menino pegou o celular, um jovem disse, ixi, olha aqui, ó, o Lula está livre. Eu falei, não acredito. Nossa, na mesma hora eu que não gravo mais nada, porque agora eu só trabalho, né? Não, essa comemoração tem que ser pública, não é possível. E quando a gente comemora isso, não é só a liberdade do presidente Lula, que merece muito, porque nenhum crime ele cometeu. Que é o que dizia, o crime que o Lula cometeu foi olhar para o povo, foi querer fazer do Brasil uma nação soberana, uma nação desenvolvida, e querer promover inclusão social. Esse foi o crime. Então, claro que para ele é fenomenal, não é? Mas é fenomenal para a própria democracia, porque a gente desmascara todo um processo que hoje talvez uma parte importante da população esteja enxergando, que aquilo que Lava Jato fez, aquilo que eles implementaram, o próprio Congresso, nunca foi um combate à corrupção, não.
Aquilo foi um combate, repito, a um projeto de nação. E hoje a gente está vendo, quando a gente fala isso, a gente vê na prática o tamanho do retrocesso que a gente está vivendo. Né? O tamanho do retrocesso, e um retrocesso sobre os nossos direitos, sobre os direitos dos trabalhadores. O Gleisi falava da PEC da empregada doméstica. Foi uma comemoração, porque uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Você já pensou? 6 milhões, na sua grande maioria, mulheres que não tinham carteira de trabalho assinada, assim, poxa, agora eu vou ter uma carteira de trabalho assinada. O Estado participava disso. Oh, aniversariante, parabéns para você, nessa pagando mico, viu, Litsi? Seja bem-vindo. É por você eu pago esse mico. Parabéns, Litsi. Obrigada. Parabéns, querida. Felicidade. Obrigada, Sâmia. Eu estou vendo o nome de vocês todo pequenininho, gente. Mas então é o óculos, que a lente já está ruim. Não, é a minha configuração mesmo aqui desse computador. Então eu dizia o seguinte... Eu não sei mexer. Que para a gente comemorou muito, né? Que uma parcela muito importante de mulheres ia ter essa proteção, esse colchão social. Mas logo a gente viu cair por terra isso. E não só para as trabalhadoras domésticas, empregadas domésticas, que hoje elas não são mais, elas viraram diaristas, porque nem as famílias nem têm condições de contratar essas empregadas, porque também perderam os seus empregos. Hoje, é a grande maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras que está sendo submetida a uma condição completamente desumana. Quando a gente diz desregulamentação no mundo do trabalho, é porque são condições desumanas. As mulheres se levantaram lá no início do século passado contra aquelas jornadas de trabalho extenuante. Os homens se levantaram contra aquelas jornadas de trabalho extenuantes. Eu pergunto, qual é a jornada de trabalho que esse mundo hoje impõe a mulheres e homens? Qual é a jornada? E quais são os direitos que eles têm? Nada. Eles recebem, ao final do dia, fruto daquilo que trabalharam, sem ter a perspectiva de ter férias no final do ano, de ter amparo se ficar gestante, de ter amparo se adoecer. É essa nova sociedade que eles constroem. Essa sociedade que pode canalizar muito dinheiro para banqueiros, para o setor financeiro, mas para a saúde e para a educação não pode. Para a saúde e para a educação não pode. E a pandemia está revelando ainda mais isso, não é? Então, eu penso que nós, dos nossos partidos, e o exemplo do PT é muito importante, eu não sei, eu acho que é o único partido, não é, que é 50-50, não é, Gleisi, que tem meio-meio, eu não conheço outro partido. No PCdoB, a gente é muito recente, é relativamente recente, o estabelecimento da cota mínima de 30%, mas no PCdoB, a gente... Aqui tem duas ex-camaradas, tanto a Gleisi quanto a Lidse, né? Vocês têm uma presidenta, né? Tem a Luciana. Pois então, é isso que eu ia dizer, Vocês que já conviveram sabem o quanto a gente valoriza. Eu, quando me filiei ao partido, era muito jovem, o PCdoB era um partido ilegal ainda, clandestino, me colocaram numa sala para ler Clara Zetkin. Eu falei, meu Deus do céu, como é que foi? Mas olha, aquilo foi a melhor coisa da minha vida, né? Porque ali a gente se forma e ali a gente entende a origem da nossa opressão, a origem da nossa discriminação. Então, eu sempre considerei isso, que dentro dessa luta feminista, que é de mulheres e de homens também, a luta pela ocupação dos espaços de poder é fundamental. É fundamental, porque ali a gente consegue trabalhar e enfrentar a violência, ali a gente trabalha a educação, a garantia de creche, ou seja, trabalhar os feminismos, não é? O feminismo de forma interseccional, que leva em consideração a questão de raça também, não é? E que leva em consideração as diferentes realidades. Vocês viram que antes eu já caminho para concluir, em homenagem aí ao aniversário da Lidse, vocês viram que 2 dias antes do dia 8, o IBGE soltou alguns novos dados estatísticos. E dados, gente, não são números. Dados, eles mostram realidade de vidas, de pessoas. Só 35% de crianças de 0 a 3 anos no Brasil têm direito a creche ou escola. Só 35%. E olha
que quando Dilma era presidente, se tentou muito fazer as creches, deu dinheiro para sustentar 2 anos, inclusive, mas a maioria dos prefeitos, governadores que eram homens, não, depois eu vou ficar com essa carga, porque eles veem isso. Eles veem na creche não um investimento, mas uma carga, porque eles acham que isso é tarefa de mulher, isso é tarefa lá da família cuidar da criança, e não é tarefa da mulher, é tarefa do Estado, não é? Então, 35% aí, a gente vai olhar, como é que está distribuído esse 35%? Aí que a gente vê o seguinte, 43% dessas vagas, né, a média percentual de 43% de crianças de 0 a 3 anos frequentam creches ou escolas no sul do Brasil. Quando chega aqui no meu norte, são 17%. Aí que a gente vê. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para a gente levantar bandeiras que são nossas, mas que são de todos também. Eu acho que a bandeira hoje da vida, a bandeira da vacinação, a bandeira da renda é muito importante. Porque quando a gente vive a fase da precarização, da crise, do desemprego, quem mais sofre é a mulher. E aquela mulher, olha, Ana Flávia, me tocou muito quando você disse, o nosso medo das 3, eram 3 meninas, 3 filhas, era a mãe perder o emprego. Porque daí como que a gente ia fazer? Isso é o maior sofrimento. E o pior é que não é um temor, hoje é uma realidade. Então o Estado tem que amparar. O que fizeram ontem, gente, o que o Congresso fez ontem é algo assim de rachar o coração. Só que a nossa crise é tão pesada, a nossa luta pela vacina, que o Bolsonaro rejeitou, pelo oxigênio, que o Bolsonaro negou o meu Estado, ele sabia, o ministro sabia, eles negaram. Eles são, quando a gente fala genocida, não é uma palavra de ordem, não, isso é real. Eles sabiam, está aprovado, vocês têm que aprovar a CPI, gente. E negaram isso. Do meu escritório, que trabalhava assim junto comigo, foram 3 numa semana, gente. Uma menina de 32 anos que estava preparando o casamento. 32 anos. E assim, e não é só por causa do vírus, é por causa do Bolsonaro e o governador daqui subserviente. Não é? Eu acho que a nossa resistência, a resistência de alguns governadores é muito importante. Primeiro foi a carta de 12. Aí eu procurei lá, o do Amazonas não assinou. É a carta de 22, o do Amazonas não assinou. Por quê? Porque é o Bolsonaro 2, e aí quem sofre somos nós, não é? Então, o que fizeram ontem só vai piorar a situação. E aí é isso, a gente envolvida na luta pela vacina, na luta pela vida, e o povo não sabe nem o que aconteceu no dia de ontem, no Congresso. Não sabe que é menos dinheiro para a educação, que é menos dinheiro para a saúde, que esse negócio de auxílio emergencial não tem mais, ele vai dar uma esmola de 2, 3 dias que não resolve, porque as pessoas não vão conseguir sustentar suas famílias, nem as mulheres, com aquele pouco dinheiro, né? Então, é isso, eu acho que todo esse nosso debate, hoje eu conversava com uma companheira que estuda muito essa questão do feminismo, ela disse o seguinte, a gente tem que ver como é que transforma em atos, né? Esses nossos protestos. Não é fácil nesses tempos de pandemia que a gente tem que manter o isolamento, mas é isso, é a nossa irreverência, é a nossa persistência, que vai levar, sem dúvida nenhuma, a uma virada, Nunca a gente deteve os meios produtivos, nunca a gente deteve a força econômica, mas transformações muitas o povo do nosso país e do mundo inteiro já promoveu, e nós seguiremos com muita esperança promovendo essas mudanças. É isso aí, Flavinha, obrigada. Parabéns, Lídice. Obrigada, Vanessa. A gente está aqui com a Lídice, a nossa aniversariante, mas antes gostaria de comentar essa questão do cuidado que a Vanessa falou, que a gente já escutou várias vezes, você é mulher, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas isso é um processo histórico, né? E o que a gente percebe, e está cada vez mais claro, é que tanto raça quanto gênero são qualificadores do capital, né? Eles utilizam isso para aumentar a sua saga dos lucros, e isso, a mídia, inclusive, como que a mídia brasileira cobre a pauta econômica do Bolsonaro, por exemplo, demonstra muito esse pacto. Por isso que é tão importante falar de uma mídia democrática. Ontem, por exemplo, a cobertura do que aconteceu ontem no Congresso, a gente pegar o que foi a narrativa da imprensa, é uma narrativa de que foi tudo ok, foi melhor para o povo que aconteceu. Então, isso também precisa estar na nossa boca aqui, né, no diálogo que a gente vai fazer, e eu fico muito contente de ter encontrado aqui, Lídice, as 3 debatedoras, tanto a Sâmia, a Vanessa como a Gleice, falando de problemas que as mulheres do nosso povo sofrem.
Nós precisamos falar mais com as mulheres do povo, com o problema que a maioria do povo sofre, né? Que não necessariamente são os mesmos problemas da classe média ou da classe artística, mas que são da maioria, e só por ser da maioria precisa ter toda a nossa atenção e dedicação para resolver esses problemas. Então, com essa introdução, esse panorama aqui, Liz, eu já passo para você. Agradeço muitíssimo a sua participação aqui na nossa live das mulheres na política, essa semana especial para a gente, que, né, do 8 que abriu, 8 de março, teve a liberdade do Lula, os direitos políticos do Lula restituídos nessa semana, e agora a gente conta com você para fazer a intervenção final aqui da nossa live. Boa noite, gente. Boa noite, minhas queridas Gleise, Vanessa, Ana Flávia, nossa grande coordenadora da Barão do Itararé, representante, e Sâmia. Sâmia, nós três fomos 3 das mulheres senadoras e estivemos presentes na luta contra o impeachment da Dilma. Um momento muito singular da vida nacional, negativo, mas que teve uma participação das mulheres senadoras muito destacada. A nossa luta contra a reforma trabalhista também. E eu estava aqui, Gleise cortou o cabelo, eu quase não conhecia ela, está com o cabelo pequenininho, e ela está pequenininha no meu celular, ou no meu notebook. E Vanessa, essa guerreira aí, danada, e ela disse que entrou muito cedo na política, e eu também, e ela, naquele tempo, eu frequentava a minha casa, viu, Gleise? Ficava lá, eu constituinte, e ela lá, hospedada 15 dias, me enlouquecendo, né, com o movimento dos professores. Mas isso é uma brincadeira. Sâmia, você que é mais jovem da turma, eu sou a mais velha, mas dizer que a nossa luta, nesse momento, ela ganha uma característica de dramaticidade muito grande, né? Se a luta das mulheres e a desigualdade já era muito forte no Brasil, nós estamos vivendo uma pandemia, e essa pandemia tem uma digital particular do descontrole do presidente da República, do seu governo, no resultado da gestão da pandemia em nosso país. Nós, na pandemia, a pandemia inicialmente revelou para o Brasil a profunda desigualdade que nós temos. Revelou. Muita gente não tinha consciência tão grande, mas ela escancarou a desigualdade social, nas moradias, a desigualdade racial, o quanto os negros, a população mais negra, ela é colocada em condições tão mais empobrecidas em nosso país, mas na margem das grandes cidades, os jovens continuando a serem mortos nas periferias das grandes cidades, vistos como suspeitos sempre de qualquer crime, as mulheres negras trabalhando, como disse Vanessa, nós conquistamos, eu fui a relatora da PEC da empregada doméstica no Senado. Um ano depois, eles acabaram com a PEC, com a reforma trabalhista, e arrebentaram com tudo, tiraram Dilma por isso, por essas e outras vitórias, né? Eles destruíram todo o Estado social montado pela Constituição de 88, e ontem deram mais um passo nessa direção, mexendo na Constituição, e eu coloquei isso na bancada ontem, da oposição. Nós precisamos reagir a este rito sumário de mudança da Constituição Federal no período da pandemia. Não é possível mais concordar com isso. Passamos um ano debatendo uma Constituição no Brasil, uma Constituição com maior participação popular no nosso país. E a Constituição não para de mudar nesse momento em que, pela força da pandemia, das dificuldades, se junta aquilo que há de mais conservador no Brasil e o capital no Brasil para impor as mudanças a uma Constituição que eles nunca aceitaram, por ser uma Constituição cidadã, uma Constituição que garante e que garantia direitos sociais ao povo brasileiro. Ontem eles destruíram, atacaram o serviço público brasileiro. Fizeram um novo subteto, agora é o teto do gasto com o
o auxílio emergencial, que ninguém sabe qual é. Eles passaram o dia inteiro dizendo que podia ser 250, etc., para depois que passarem a ideia de 250, aí vem o truque bobo de o presidente da República anuncia que vai ser 300, para sair com esse, digamos assim, com esta vitória dele, essa benesse dele. Ora, que benesse, o presidente da República que está levando o nosso país a um nível de descontrole total da vida. O seu filho acaba de vir de uma viagem de turismo, porque o que aquilo foi feito em Israel é um desrespeito. Vão para Israel sem nenhuma justificativa, um ministro de Relações Exteriores, que é uma vergonha para a diplomacia brasileira. Ele vai um rapaz, deputado federal, que se achava no direito de ser embaixador ou presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e sem a menor educação doméstica, sem o menor respeito ao povo brasileiro, o povo do meu estado, as mulheres do meu estado, as mulheres do norte do país, as mulheres do sudeste, do nordeste, do sul, são mulheres trabalhadoras, mães de família, que sustentam 49% das famílias brasileiras. Nós somos chefes de 49% das famílias brasileiras. E essa invisibilidade nossa na política faz com que a população não saiba, não perceba isso, não saiba o peso na economia que tem as mulheres no Brasil, na economia popular. Nós estamos na base dessa pirâmide salarial do Brasil, e nessa base, um ponto abaixo da base, as mulheres negras. Um ponto abaixo. A pandemia aprofundou isso, nos tirou do mercado de trabalho. 35% da mão de obra feminina foi dispensada nesse momento. Algumas foram levadas a sair do mercado de trabalho. Por quê? Porque, na medida em que tem que voltar para casa, os homens, com nenhuma divisão do trabalho doméstico no Brasil, elas passam uma parte que pode fazer o trabalho de home office, se sobrecarrega com os trabalhos domésticos. E a outra parte é simplesmente retirada. Das mulheres que têm filho até 3 anos de idade, 39% saíram do mercado de trabalho, da força de trabalho brasileira. Perderam o seu trabalho, perderam ou aderiram a ficar em casa para ter que segurar os filhos. Né? O cuidado no Brasil ainda é visto como uma tarefa das mulheres e não da sociedade brasileira. Nós precisamos superar essa etapa. A luta das mulheres não é a luta por creche. Essa tem que ser uma luta da sociedade brasileira e não das mulheres brasileiras. Os homens precisam entender a sua tarefa de pai. Precisam assumir essa tarefa de pai, de dividir essas tarefas. Agora, enquanto isso, aumenta a violência contra a mulher na pandemia. Aumenta o feminicídio contra a mulher na pandemia. Olha que situação. Há um retrocesso nas conquistas e nós estamos à frente da batalha pela vida. Porque mais de 70% das mulheres, dos servidores da saúde no mundo, não é só no Brasil, mas no Brasil de maneira especial, onde essa discriminação, onde nós estamos lá embaixo, na linha da pobreza, nós somos 70% dos servidores de saúde, que estamos nos postos de saúde, nos hospitais, defendendo a vida e lutando pela vida de todos. Olha que importância tem a nossa presença nos serviços brasileiros. Nós somos a maioria esmagadora na educação no Brasil, nos serviços de saúde no Brasil, e somos a maioria hoje com as perdas dos postos de trabalho na informalidade. Então, é dramática a situação. Nós estamos vendo, todas nós temos casos, e podemos contar casos de pessoas que convivemos, que militaram juntas. Eu me lembrava hoje, Vanessa, porque hoje faz mais ou menos 1 ano em que fechou tudo aqui na Bahia. Logo depois, pouco tempo depois, 2, 3 meses depois, nós perdemos uma grande amiga, uma grande militante política do PCdoB, a professora Clarice, que iniciou sua militância comigo lá no Nordeste de Amaralina. E eu me lembrava hoje dela, porque fui no Nordeste, tem uma
uma companheira de luta que faz aniversário junto comigo, e eu não deixei de passar lá rapidamente na porta para dar um adeus, deixar uma lembrancinha na porta dela. E me lembrando de Clarissa, que viveu esse negócio todo comigo. Quantas pessoas estão perdendo a vida, pai de família, mãe de família, jovens que iniciavam a sua vida. É claro que muita gente morreria, como morreu no mundo inteiro, mas o que aconteceu no Brasil, morrer por falta de atendimento, por falta de gerenciamento da crise, pelo desprezo que esse presidente da República teve à vida do povo brasileiro, nunca se referiu, nunca lamentou uma morte. Não é uma gripezinha. Quem se vacinar vira jacaré, sai sem máscara. O filho deste cara chega ao Brasil para envergonhar o Congresso Nacional, Gleisi. Nós tínhamos que ter uma ação na Câmara dos Deputados. É uma vergonha. É uma vergonha. Na década de 60, no início, no final dos anos 50, se não me engano, um deputado foi cassado porque apareceu de paletó e de cueca nas páginas do Cruzeiro. Hoje, um playboy, vestido de deputado, filhinho de papai, vai a Israel, volta e ofende toda a família brasileira. Eles que falam de família, que família que pode achar que um deputado pode se dirigir à nação dessa forma? Máscara vocês botem no lugar que ele quiser, é isso que ele diz. É uma forma desrespeitosa de tratar a vida do povo. Eles não se preocupam com a vida de cada mulher que perdeu o emprego nesse país. É impressionante como o Congresso transformou as mulheres invisíveis. E estão dando uma falsa visibilidade. Não, a mulher é presidente de comissão. Sim, ótimo, nessa representação nós aparecemos. Mas nós estamos vivendo um drama profundo de vida do povo brasileiro. E as mulheres estão sendo as mais atingidas disso. Nós somos as mulheres jovens, as mulheres adultas e as mulheres idosas. Nós somos a maioria das mulheres, dos idosos no Brasil. A maioria. Dos aposentados, dos idosos, que dão sustentação àquele filho, neto, que perdeu o emprego, porque nós temos 14 milhões de desempregados. Quem sustenta? Quem sustenta esses desempregados? Os pais, os avós, ajudando a pagar a escola do bairro, ou a comprar a cesta básica para ajudar, sim, super endividando. São 5 milhões de super endividados no Brasil, de idosos super endividados. A gente votou recentemente uma ampliação da capacidade desse endividamento. Viu os neoliberais lá defendendo que é uma escolha do cidadão se endividar, não sei o quê. Que balela! Nós demos isso porque o Congresso não teve coragem de decidir suspender, renegociar a dívida dos empréstimos consignados para não ferir os lucros dos bancos. Foi isso que aconteceu. Então, aí deu esse paliativo, que é a ampliação da capacidade de endividamento salarial de 35% para 40%. De 35% para 40%, para assim permitir a sobrevivência das pessoas. A sobrevivência das pessoas. Então, agora, esse auxílio de R$300, com a carestia que nós estamos vendo, com gás de cozinha mais de R$100, com todos os preços dos alimentos crescendo, e a mãe e a mulher está à frente dessa batalha também. Eu acho, Vanessa, que os partidos e que nós precisávamos pensar uma pauta, uma plataforma de luta para as mulheres brasileiras. Já se foi o tempo, né, que era o fim da guerra pelo pão e contra a guerra. Hoje é pelo pão e pela sobrevivência, pela vacinação, né, pela vida da vacinação já pelo SUS, de todos e todas as mulheres que sustentam esse país, e homens, mas a vida defendida também por um auxílio emergencial. E pensar o plano B da saída da pandemia com forte programa de inserção
econômica da mulher, porque não haverá outra saída. Nós somos a mão de obra desse país, a mão de obra mais barata, como já diria Elza Soares, a carne preta no mercado, né? O preço é baixo. Né? E as mulheres negras desse país, no emprego doméstico, na informalidade, na luta para garantir a sobrevivência de suas famílias. Então, eu acho que nós precisamos de uma plataforma, de uma proposta econômica da inclusão produtiva das mulheres na economia brasileira como força efetiva de reconstrução. E repensar esse modelo esgotou, esse modelo econômico esgotou. Nós precisamos de uma retomada de um modelo de desenvolvimento sustentável, com a inclusão pesada das mulheres negras, da sua qualificação, da oportunização da juventude negra na vida do nosso país. Por isso é que o povo deve ter reagido tão rapidamente a essa notícia do presidente Lula, porque provavelmente lembrou rapidamente. Eu quero dar uma notícia aqui a vocês, para encerrar. Os governadores se uniram aqui no Nordeste, e o presidente Lula falou sobre a necessidade de criar um gabinete de crise, e eu acho que deve ser um gabinete paralelo dos partidos, das organizações sociais, dos governadores, porque esse governo não dará solução à crise. Pois bem, o consórcio do Nordeste havia negociado com a Rússia, né, a compra de vacinas. Agora foi liberada, finalmente, depois do governador da Bahia ter que recorrer ao STF. Ontem, o ministro da Saúde veio pedir ao governador da Bahia para ajudá-lo a comprar as vacinas. Acaba de ser contratado 9 milhões de doses de vacina para nós e 10 milhões para o Brasil. A declaração do agente representante do laboratório da Rússia foi de que isso foi possível pela intervenção, inclusive, direta do ex-presidente Lula. É a demonstração de que as pessoas que pensam na vida das pessoas, os governadores que estão voltados para a defesa da vida da pessoa, e a pessoa pública que tem um compromisso com isso, se coloca à disposição do país em qualquer circunstância. Até porque nós estamos isolados do mundo, com uma diplomacia que envergonha a nação e envergonha o Itamaraty. Antigamente, a carreira de diplomata era algo respeitado, as pessoas se preparavam, os estudantes desejavam ser diplomatas para serem uma elite intelectual de representação do partido, do país e dos interesses do país. Agora está entregue a isso, ao negacionismo, a transformar o Brasil num país isolado do mundo. Ainda bem que foi possível essa intervenção do presidente Lula, ainda bem que foi possível a ação dos governadores do Nordeste, para que o povo da Bahia, o povo do Nordeste, o povo do Brasil pudesse ter a esperança em mais uma vacina que pode nos ajudar a salvar as vidas. Então, é concentrar. Nós precisamos concentrar, ter um programa de urgência, de emergência da nação. E esse programa não vai sair desse governo, que é um governo dirigido por um enlouquecido, exterminador do futuro do povo brasileiro, e o senhor Paulo Guedes, que é um homem vendido aos interesses do capital financeiro, dos grandes bancos. É isso que está aí como governo nesse país. Muito obrigada, Lice. Antes de passar aqui, a gente tem algumas perguntas, mas eu gostaria de passar para a Gleise, que vai ter que sair, que já tem uma reunião agendada. Depois eu faço uma pergunta e vocês respondem e já podem, a gente já encaminha para o final, tudo bem? Gleise, a palavra com você.
Não, queria agradecer aí a oportunidade de estar com vocês, pedir desculpas, mas de fato eu tinha um compromisso às 20 e adiei para um pouco mais tarde para entrar, né? Mas agradecer essa oportunidade, dar um abração na Lídice, desejar muitas felicidades, muitos anos de vida, muita força para continuar a luta. Abraço na Vanessa, na Sami, em você, Ana Flávia, em todas que nos acompanharam aí. Saudar o Barão pela realização desse debate. E até a próxima. Continuamos juntas aí, viu, mulheres? Juntas. Beijo grande para vocês. Beijo, Gleise, muito obrigada. O Barão está sempre aberto para todos vocês, para a Gleise. Agora eu vou ler aqui uma pergunta que acabou sistematizando várias outras. A gente teve uma participação aqui no chat de algumas mulheres, muita gente falando, ressaltando vocês, né, o papel que vocês cumprem no Congresso, na política, como é o caso da Vanessa, ou que já cumpriu. E tem uma pergunta da Rita Casaro que fala: como avançar na pauta dos direitos das mulheres em geral, incluindo os reprodutivos, nesse clima de atraso e obscurantismo que assola o país? Essa pergunta resumiu aqui várias outras que estavam pintando aqui na nossa timeline, mas eu já gostaria de agradecer a Karina, a Keila, a outra Rita, a Renata, outras mulheres que participaram aqui do nosso chat, mas gostaria de passar para vocês, porque é uma pergunta mais ampla, e também já deixar aqui os encaminhamentos, porque é sextou também, a gente não precisa ficar esticando aqui muito assuntos, vocês terão todo o tempo do mundo, mas também a gente quer que vocês curtem a sexta de vocês, né, dentro das possibilidades da pandemia. Então, eu vou passar primeiro para a Sâmia, depois Vanessa e depois Lídice. Também achei o debate até agora muito bom. Eu quero falar de uma tarefa que eu acho que também nos demanda esforços e debruçar a respeito dela. Tem a ver com o tema da violência política de gênero, né? Que sempre foi uma realidade. Vanessa, Gleise, a própria Lídice apresentaram bastante que isso foi parte do expediente, sempre no Congresso Nacional, em especial nos anos de 2014, de 2015, mas eu tendo a achar que a gente está num grau de violência política ainda mais aprofundado, justamente porque aumentou o discurso de ódio e violência, ele se institucionalizou a partir da eleição, infelizmente, do senhor Jair Bolsonaro, e eu não poderia deixar de falar do marco muito triste que a gente vai ter no próximo domingo, dia 14 de março, que são os 3 anos do assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. 3 anos ainda sem justiça, nós ainda questionamos quem mandou matar e por qual razão mataram a Marielle, uma mulher inocente, absolutamente, completamente dedicada aos direitos das mulheres, da negritude, da vida nas favelas, e que sofreu um crime bárbaro e que tentaram criar com aquilo uma naturalização, a perpetuação da violência política, em especial contra mulheres negras. Teve uma reação que eles certamente não esperavam, os seus algozes, que foi também um levante de mulheres negras no Brasil inteiro, que foi Marielle se tornando símbolo em todas as ruas e praças do mundo, que se reagiram imediatamente, mas que hoje ainda a homenageiam. E a gente vê agora ainda mais caras de mulheres jovens, mulheres negras, mulheres faveladas na política, também porque todas nós sabemos do legado que ela deixou e lutamos por justiça pela forma bárbara como ela foi assassinada. Por exemplo, nosso partido, no PSOL, houve o fortalecimento do partido, em especial através da eleição de mulheres e de mulheres negras. Hoje, felizmente, dos 10 parlamentares que nós temos no Congresso, 6 são mulheres. E essa tomada de consciência, esse avanço de organização feminina, feminista, é fundamental, como a gente vem debatendo, para enfrentar esse desmonte do Estado brasileiro, mas também para ajudar a formular e conquistar medidas de proteção das mulheres, para que elas possam ter o exercício das suas atividades políticas em paz, para que não sejam violentadas, não sejam assediadas, como foi o caso do deputado estadual Isa Pena, aqui do estado de São Paulo, em frente ao presidente da Assembleia Legislativa, foi assediada por um outro deputado e até agora nenhum tipo de punição, e quantas outras violências verbais, mesmo violências sexuais e de desmoralização, as mulheres não sofrem todos os dias. Sem dúvida, essa é uma das nossas tarefas e com centralidade na luta por justiça por Marielle. Acho que com o nosso fortalecimento, com a nossa capacidade de diálogo, de uma construção ampla, democrática, em unidade,
com um ombreamento junto aos homens, seja na disputa de uma cultura feminista, mas também compreendendo qual que é o cerne dos problemas, das mazelas que estruturam a sociedade, é o que a gente vai conseguir avançar nas nossas demandas. E, claro, quem nos perguntou tem toda a razão, é um momento muito difícil, nós estamos na defensiva, num processo de tentar conter os retrocessos aos direitos que já foram conquistados, mas nem por isso é um momento de crise, não nos aponta novas possibilidades e novas tarefas. E, sem dúvida, o tema do cuidado, né, do trabalho reprodutivo, está no centro dessas novas tarefas, que sempre foram muito evidentes, mas que agora foram completamente descortinadas nesse processo de crise pandêmica, sanitária, social e ambiental. O papel da mulher no acúmulo de tarefas, na delegação de tarefas específicas aos cuidados, é uma das nossas centralidades, discutir a ampliação da licença maternidade, até pelo papel que a amamentação tem na própria formação da imunidade das crianças, o mesmo direito ao home office, que, como foi muito bem colocado pela Lídice, foi uma minoria de mulheres, e aquelas que estão no mercado, em especial no mercado informal de trabalho, estão sendo muito vítimas do desemprego e da impossibilidade de trazer renda para os seus lares, que é quem, de fato, tem que, enfim, se preocupar, né, com comida na mesa, com as contas pagas. A luta por cotas no parlamento, nos espaços de poder, para que as mulheres efetivamente estejam ali presentes, mas, claro, mulheres de luta, mulheres trabalhadoras comprometidas com a defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais. Essa semana a gente viu que ser mulher na política não basta, a gente viu a eleição da senhora Bia Kicis como presidente da CCJ, defende o golpe militar, que sempre foi muito atuante nesses processos violentos de ameaças às liberdades democráticas, que agora comanda pela primeira vez, veja só, pela primeira vez comanda a comissão mais importante da Câmara de Deputados, mas em nenhum aspecto isso representa um avanço para os nossos direitos, é inclusive uma zombaria, né, com a nossa luta histórica e estrutural por maior participação e mais influência na política institucional. No mais, agradecer demais a oportunidade, adorei ouvir também as nossas colegas e companheiras, agradecer ao Barão, agradecer a você, Ana Flávia, pelo convite, dizer que nós estamos juntas. Obrigada. Muito obrigada, Sâmia. Vanessa, com você agora. Eu vou no embalo aqui da Sâmia, viu? Dizer que eu estou olhando aqui as notícias, gente, mais 2.152 mortes hoje, né? É assustador, porque a previsão dos infectologistas, dos pesquisadores, é que a gente tenha, no mínimo, 6 semanas sustentando esses índices de... 6 semanas sustentando esses índices de superiores a 2.000 mortes por dia, o que nos coloca numa situação extremamente delicada, e como a gente já falou aqui, não são números, gente, são pessoas, né? Então, eu acho que a pergunta que ela nos faz, caberia aqui mais 1h30 de debate, né? Como avançar. Mas nós não vamos precisar de mais 1h30 de debate, apenas dizer o seguinte, a gente precisa de uma coisa, fora Bolsonaro. Eu acho que tirar Bolsonaro deve ser a nossa prioridade, porque se a luta pela vida é a prioridade, se a luta pela vacina é a prioridade, é óbvio que com ele nós não teremos nada disso, né? Lídice já repetiu aqui, é um desrespeito atrás do outro, gente, zombando, né? Zombando, ele até tentou ontem, ontem não, antes de ontem, já nem sei mais os dias passando, porque eu estou nessa situação completa de home office, né? E é uma jornada que começa 7 horas da manhã, eu estou em Manaus, é 1h menos, então 8 horas aí, aqui são 7, e acaba sei lá que horas, né? Mas hoje eu vou fazer um aperol aí para comemorar o aniversário da Lídice, viu, Lídice? Porque, afinal de contas, a gente tem que ter muita disposição e muita força para continuar essa nossa luta da qual tanta gente depende. Não tenho dúvida nenhuma, não é? Ontem, depois do pronunciamento do presidente Lula, o Bolsonaro colocou máscara, disse que ia ter vacina, os filhos postaram, mas não durou nada, né? Durou só até a noite da quinta-feira, daquela live dele, não é? Que ele já voltou a dizer tudo o que disse, ou seja, é uma situação assim bastante delicada, mas eu só quero deixar aqui a minha palavra de esperança.
esperança, porque eu acho que de todos os atributos que todas e todos temos que ter, um é o principal, que é a persistência. E dizer o seguinte, eu fiz aqui um debate, eu e a Ana Flávia aqui, com 3 parlamentares. Eu já fui por muito tempo parlamentar, mas eu sempre dizia como perguntar, e agora que eu digo mesmo, gente, para fazer política não tem que ser parlamentar, política somos todos nós que vivemos, que sofremos, então a gente tem que entender, cada uma tem um papel na luta política, esteja onde estiver, na comunidade, na escola, operária, comerciária, seja empregada doméstica, o que for. É muito importante o envolvimento de todas na luta, porque só existe uma forma de a gente superar e vencer cada um dos problemas que se colocam à nossa frente, que é através da mobilização, através da organização. Os momentos são muito difíceis, porque além da luta econômica, da luta política, a gente tem a luta de ideias, e que eles usam com muita força. Não é? Eu repito, porque eu, assim, às vezes me dá vontade de eu mesmo lá e quebrar aquilo tudo. Uma mulher que se diz ministra de direitos humanos e das mulheres, dizer que mulher deve obediência, da onde, gente? Isso não é só um fato de perpetuar, naturalizar essa situação de opressão da mulher, mas é um incentivo à violência. A violência parte daí. Ela parte exatamente do momento em que o homem acha que é o proprietário da mulher. Que a mulher ela pode até estudar mais, ela pode trabalhar, ganhar o seu salário, mas ele é superior. Ele é superior. Então, é contra isso tudo que nós temos que lutar. Obrigada, muito obrigada ao Barão, obrigada a você, Ana Flávia, foi uma alegria estar com você, Sâmia, e que esse bebê, depois no finalzinho, tu revela o nome que a gente quer saber, que é um menino, viu? Muito legal. Eu tô louca para ser avó, mas a minha filha não dá jeito. A Lindsay já tem 2, e eu aqui, 0. Muito obrigada, Vanessa. Eu acho que a nossa diferença, inclusive, entre nós e a Bia Kicis, outras mulheres, é de compreender a política como uma ferramenta de transformação para um mundo mais justo. E eu acho que vocês, mulheres, encarnam muito bem essa tarefa de defender a política como essa trincheira de um mundo mais igual, mais desenvolvido, né, e mais justo, com igualdade para todas nós. Lídice, agora é com você, nossa aniversariante. Você vê que a gente está fazendo tudo rápido para te liberar, né? Mas fique à vontade aqui, agora é com você. Não, eu quero me despedir e dizer que esse desafio, como mudar isso, é o desafio do momento. Né? É uma resposta para ser respondida por todas nós, inclusive por quem me perguntou, porque a nossa luta, ela passa por essa capacidade de unir. Eu vi aqui, nós temos que hierarquizar a nossa batalha política. A primeira batalha é a vacinação, é a denúncia de como este homem está transformando num pesadelo devastador, sem futuro, a vida da população brasileira. Nesse sentido, garantir a conquista do auxílio emergencial, discutir em cada estado a busca de saídas para a incorporação na economia das mulheres, que são a base da pobreza desse país. Então, nós precisamos disso. E fazer isso e enfrentar a todo momento, nessa luta, criando a consciência na defesa da verdade. Aqui está uma professora representante da Érica Suruazi, presidente do Sindicato de Professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, está sendo perseguida pela Polícia Federal por articular a instalação de um outdoor denunciando Bolsonaro. Então, há uma campanha, não aceitamos perseguição, vamos dar resposta. Querem ajudar a espalhar a verdade em outdoor por todo o Brasil e denunciar Bolsonaro, doe qualquer valor. É isso. Quando um é atingido, quando uma é atingida, nós temos que dar as mãos e fazer com que isso se transforme, todas reagirem isso. Quando Collor pediu para os brasileiros vestirem verde e amarelo, fomos todos às ruas de preto. Quando mataram Marielle, nós transformamos Marielle, digo, a luta nossa, num símbolo da resistência, da luta da mulher contra o crime organizado, na defesa da mulher negra, na defesa da luta das famílias, das favelas, das pessoas de bem das favelas do Rio de Janeiro. E isso se transformou numa referência mundial. Agora, cada mulher,
cada lutadora, em cada bairro, em cada organização que nós tivermos, vamos despertar solidariedade para garantir a vida do nosso povo. E é mobilizando a sociedade, privados, públicos, para garantir a vida, o pão na mesa do cidadão e a vacina no braço, para que nós possamos salvar a vida da população brasileira. Muito obrigada, Lídice. E para encerrar aqui, como a Sâmia falou da Marielle, quando a gente recebeu a notícia, eu fiquei pensando quanto tempo ia demorar para que outras mulheres da periferia entrassem na política de novo, porque aquilo ali era um sinal muito brutal. Eu pensei, agora nenhuma mulher da periferia vai querer mais se candidatar, entrar na política, e ainda bem que a Marielle realmente foi semente para todas nós, né? Então, é muito importante, a gente continua querendo saber quem e por que matou a Marielle. Essa bandeira, a gente ressignifica ela o tempo todo. Para nós, mulheres, tem uma importância muito grande, foi muito importante você lembrar aqui, Sâmia. A gente continua com essa bandeira, e eu gostaria de agradecer a todas vocês, que a gente possa seguir juntas em luta por um mundo mais justo, encarnando essa tarefa da política como transformação, principalmente com todos esses desafios que vocês levantaram aqui. A gente tem uma lista grande de tarefas, um programa para construir, mas principalmente gostaria de adicionar a tarefa da solidariedade, porque se o Estado não está onde essas mulheres precisam, a gente precisa criar movimentos solidários também para ajudar e ser uma rede de apoio para essas mulheres. Então, muito obrigada, mulheres. Me honrou muito fazer parte aqui dessa mesa, vocês honram muito a política nacional, seja ela qual for. Não acredito que a política seja só institucional, como a Vanessa falou, estamos em todos os lugares e a gente está aonde a gente quiser. Muito obrigada, gente, boa noite. Boa noite, tchau, tchau, obrigada. Beijo. Boa noite, gente, obrigada. Vou tomar aqui umas agora em homenagem a... Tchau.